E agora, então, a gente vai cadastrar o novo MEC do sistema, que é fachada ACM com avanço. Para isso, você pode vir aqui em Custeio, Produtos e Serviços e depois clicar em Inserir Produto. Aqui dentro, então, a gente vai clicar em Estruturas, a gente vai em Fachada, em Chapa, opção ACM, e a gente quer cadastrar a fachada com avanço, né? Então, vamos nessa opção. Prontinho, então agora o sistema carregou para nós a fachada ACM com avanço e a gente vai escolher a unidade de venda como metro quadrado e clicar em salvar. Aqui nessa telinha a gente vai selecionar o vinil adesivo branco e clicar em selecionar. Bom, nosso produto foi criado e agora a gente vai fazer alguns ajustes nele, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui na aba de preços. Aqui dentro a gente vai selecionar o método de cálculo como por margem. E no imposto você vai definir, né, se você quer prestação de serviço ou venda de produto. Após isso, a gente já pode ir para a aba de checklist. Bom, aqui você pode deixar as respostas já previamente preenchidas. Então pensa o seguinte, eu estou cadastrando a fachada ACM com avanço. Se eu quiser, eu posso fazer vários cadastros e eu já posso dizer, por exemplo, assim, ó, essa daqui vai ser a fachada ACM com adesivo colorido. E aí eu posso deixar um produto cadastrado assim, ó, fachada ACM com avanço, tracinho, adesivo colorido. E aí quando eu inserir esse produto no orçamento, eu não preciso alterar nada no checklist, porque ele já vai vir com todas as perguntas respondidas, tá? Esse é o objetivo. Então você pode criar os produtos e personalizar o checklist de cada um deles, ou, né, como eu aqui, deixar o checklist meio que previamente preenchido e depois lá no orçamento você revisa de acordo com a necessidade do cliente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Qual será o tipo de corte da chapa ACM? Vou dizer que vai ser um corte halter. Aqui, eu vou dizer que é somente a chapa, tá? Vamos supor que eu quero responder lá no orçamento. E aí a gente tem as perguntinhas que são condicionais, ou seja, elas só vão aparecer de acordo com a resposta que eu selecionar aqui. Então, se eu digo que eu quero, por exemplo, um adesivo impresso, o sistema vai me perguntar quais acabamentos você deseja incluir no adesivo impresso. Então, eu posso escolher aqui entre essas opções. Eu vou deixar somente o adesivo. Ó, se eu coloco um vinil colorido, eu já posso escolher se eu quero fazer recorte eletrônico. Vou dizer que sim, geralmente a gente faz. Haverá acabamento com chapa acrílica por trás do vazado? No caso de fazer corte vazado, né? Eu vou colocar somente o vazado. Se houver, né, o fundo, como que eu quero fazer esse corte? Vou colocar que vai ser um corte halter. Aí, ó, a fachada possuirá iluminação backlight? Vou dizer que não, porque eu quis colocar somente o vazado. E deseja imprimir no ACM ou imprimir em outra chapa e fixá-la no ACM. Vocês podem ver que essas perguntas são todas condicionais. Então aqui, ó, se eu disser que eu quero impressão UV, ele vai carregar essa perguntinha aqui, se eu quero imprimir no ACM ou em outra chapa e trazer. Então, é tudo personalizável. O sistema ele entende o que você está dizendo e ele vai se adequando de acordo com a necessidade. Ó, vou colocar que vai ser direto no ACM. E deseja incluir iluminação front light? Vou dizer que sim. Será necessário confeccionar estrutura metálica? Vou colocar aqui. Não, só nesse exemplo aqui para nós, mas eu recomendo que vocês digam que sim. E aí ele já pergunta qual a profundidade em metros do avanço da fachada. Eu vou dizer que são 2 metros de avanço. E agora a gente vai para a tela de parâmetros para finalizar o cadastro da fachada com ACM, tá?
E agora, aqui na tela de parâmetros, a gente vai responder as medidas da face e dos materiais que serão utilizados para confeccionar a fachada. Então você pode ver que mais uma vez a gente tem alguns campos com o termo condicional, ou seja, eles só vão aparecer de acordo com a resposta que a gente der lá no checklist. Então, a gente olha assim e pensa, meu Deus, que tanta coisa, mas lá na hora de fazer o orçamento não vai aparecer tudo isso, tá? Ele vai se adaptando de acordo com a necessidade. Então, vamos lá. Aqui a gente tem as medidas da face, largura de 3 metros, altura de 4, e a gente pode escolher uma chapa CM. Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma chapa de cor especial, tá? Ou seja, a cor que eu vou estar utilizando indifere, né? É tipo como se eu não quisesse escolher a cor, tá bom? Espessura de 4 milímetros. Depois, a gente tem o vinil colorido. Eu vou colocar aqui um de cor cinza, só pra gente fazer o nosso exemplo. Lembrando que tudo isso a gente pode alterar lá na hora do orçamento, tá? Aqui, então, a gente tem a mídia de impressão e ele já carregou para nós o vinil adesivo branco. Eu só vou marcar todas as opções, porque aí o sistema pega todas as larguras de bobina e ele escolhe qual que tem o melhor aproveitamento de acordo com as medidas da impressão que a gente vai fazer. E logo aqui embaixo, a gente tem 4 opções de corte vazado, porque se a gente voltar lá no checklist, tem uma perguntinha assim, quais acabamentos você deseja incluir? Aí tem um assim, corte vazado. Quando você responde isso, ele te pergunta, você quer colocar adesivo na chapa por trás? Você quer fazer um corte vazado com chapa colorida, múltiplas chapas? Você só quer o corte vazado? Então ele te dá várias opções. Cada opção daquelas te direciona para um desses aqui. Então, por exemplo, nesse primeiro, tá? A gente tem largura e altura, o número de cópias, a chapa de fundo. E aí, olha só que legal, eu posso adicionar múltiplas medidas. E para cada medida eu posso escolher uma chapa acrílica diferente. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando medidas diferentes com cores diferentes de acrílico, tá? Aqui na opção de baixo, a gente tem corte vazado também. Porém, se você olhar, eu posso colocar várias medidas aqui, mas a chapa de fundo é a mesma para todas, ou seja, eu só vou estar utilizando uma cor de acrílico, tá? Aqui embaixo a gente tem um onde a gente consegue colocar adesivo, então eu posso botar várias medidas e dizer, essa medida aqui vai ser adesivada ou não, tá? E por fim, eu tenho a opção que é só o corte vazado. Aí não tem nada por trás. Vamos supor que eu quero botar uma letra caixa termomoldada. Então eu vou fazer a fachada e só quero fazer o recorte das letras. Eu não quero colocar nenhum acabamento por trás, nem iluminação backlight, nada. Vai vir tudo através da letra caixa termomoldada. Então seria essa opção aqui. E por fim, a gente tem a impressão UV. Então também aqui a gente pode escolher uma chapa para impressão, que é aquele caso onde a gente imprime numa chapa e aplica essa chapa na fachada, né? Lembra que lá no checklist a gente tem as perguntinhas e tudo isso é personalizável, por isso que é um campo condicional. E, a princípio, esse é o nosso preenchimento do produto, né? Da fachada CM com avanço. Bem tranquilo, vocês só precisam colocar as medidas, responder algumas perguntinhas, não precisa organizar processo, incluir nada, o sistema já vai carregar tudo para vocês, tá? Feito isso, basta clicar em salvar e aí a gente vai lá para o orçamento para ver tudo isso funcionando agora, fechou? Prontinho, então agora nós estamos aqui em um orçamento e eu vou adicionar o produto de fachada CM com avanço. E aqui nessa tela, então, o sistema carregou todas aquelas perguntas que a gente tinha visto antes. Então, como a gente já deixou pré-definido dentro do cadastro do produto, quando a gente adicionou esse produto em um orçamento, ele já carregou as respostas. Então, vamos supor que eu tivesse feito a fachada CM com avanço, tracinho, adesivo colorido. Ele já teria carregado todas as opções e eu só precisaria clicar em avançar. Bem tranquilo, né? Como a gente fez um cadastro, digamos, genérico, então agora eu preciso revisar as perguntas e as respostas e ajustar conforme a minha necessidade. Então, vamos supor que eu quero fazer uma chapa vazada. Olha que legal.
Quando eu marco essa opção, o sistema já vai me perguntar se haverá acabamento com chapa acrílica por trás do vazado. E aí eu posso, né, responder com uma das 4 opções. Lembra que a gente viu 4 blocos? Então, ó, eu posso colocar chapa de cor única, múltiplas chapas, chapa adesivada ou somente o vazado. Eu vou colocar aqui nesse exemplo, chapa de cor única. Prontinho. Como eu disse que eu vou colocar uma chapa, né, acrílica, ele já me pergunta qual o tipo de corte da chapa acrílica. Então é dinâmico, vocês podem ver que são perguntas condicionais, de acordo com como eu vou respondendo, elas vão aparecendo para mim na tela, tá? Como eu já tinha colocado a respostinha, ela já está pronta, não preciso mexer em nada. Então aqui tem algumas outras perguntas, e caso vocês já tenham visto, a gente trouxe uma atualização para o processo de montagem da fachada. E aí agora ele dá suporte também para telhado, forro, calha e testeira, tá? Como é uma fachada com avanço, eu optei por colocar telhado, forro e calha. Então ele já me perguntou aqui qual o tamanho da bandeja. No forro, né? Se eu quero usar forro PVC ou chapa CM, eu disse que eu quero usar forro PVC. E aí algumas perguntinhas referentes ao deslocamento da equipe. Vou clicar em avançar. E aqui então a gente tem a tela com as medidas da face e as medidas do corte vazado, porque lembra, a gente lá no checklist disse que a gente queria fazer um corte vazado. Então vejam como o sistema ele vai adequando o produto de acordo com a nossa necessidade. A gente vai dizendo o que a gente precisa e ele vai trazendo na tela aquelas informações que nós precisamos preencher para realizar o trabalho que a gente quer. Aqui a gente tem aquele preenchimento que a gente já fez lá no cadastro do produto, então 3 por 4 metros, chapa CM, cor especial de 4 milímetros. A gente tem o corte vazado aqui com as medidas, a chapa de fundo, que é uma chapa acrílica, e aqui dentro tem várias opções selecionadas. Eu posso deixá-las todas marcadas ou marcar apenas uma, né? O sistema vai trabalhar de acordo com as informações que eu passar para ele. E aí aqui na aba de custos, a gente já tem todos os processos necessários para fazer a fachada exatamente como a gente quer. E agora é só enviar para cálculo. Agora então que o sistema fez os cálculos necessários, a gente pode clicar no botão de expandir e depois em custos. Aqui nessa tela, a gente vai ter uma lista com os processos que serão realizados e o tempo gasto em cada um deles. Logo abaixo a gente tem a lista de materiais e a quantidade consumida de cada um também. É bem interessante destacar que tudo isso é montado de forma dinâmica, de acordo com aquelas respostas no checklist. Então todo o sistema ele vai se adequar de acordo com a necessidade do usuário e do que está sendo definido, né, juntamente ao cliente. Esse é o nosso produto de fachada com avanço. Eu espero que vocês gostem bastante e que tenham uma experiência muito positiva utilizando esse produto. Fico muito feliz de estar disponibilizando ele para vocês. E é isso, que precisarem é só entrar em contato com a gente pelos nossos canais de atendimento ou com a nossa equipe de suporte. Bom, grande abraço e até a próxima!